eu queria que você desse uns exemplos assim de casos que foram significativos, que você teve resultados significativos, que você sempre lembra. Tá. Olha, então eu acho interessante a gente pegar um caso de um bebê, que é um tema muito comum, que são alterações de sono, porque nesse caso em especial foi um bebê que não nasceu com dificuldades de sono. Ele estava indo bem, até o 2º mês ele dormiu bem. Quando chegou o 2º mês de vida, ele passou a apresentar a alteração do sono. Então, durante o dia, ele conseguia dormir melhor, sonos extensos, mais profundos, e durante a noite ele tinha choro, ele evitava dormir, enfim. Quando nós fomos buscar, né, o que poderia estar acontecendo para que ele apresentasse esses sintomas, aí nós encontramos uma vivência lá na vida gestacional, uma situação que a mãe vivenciou, e obviamente junto com o filho, né? E que naquele momento foi algo significativo. E não foi um trauma enorme, tá? Foi algo de impacto emocional significativo. Mas a criança, depois de nascida, passou a apresentar aquele sintoma. Por que isso também é importante de ser citado como um exemplo, assim? Porque muitas vezes a fase de vida gestacional ela é desconsiderada, como se ela fosse menos importante. Então eu sempre digo, o fato da criança não nascer falando o que ela viveu, não quer dizer que ela não viveu aquilo, né? Então o fato da gente não lembrar de uma determinada fase da nossa infância, não quer dizer que a gente não viveu aquela fase da infância. Agora, nesse caso desse bebê, a partir do momento que nós entendemos o que aconteceu, trabalhamos com a microfísio, a mãe participou desse processo, pronto, ele voltou à regulação do sono. Então, esse é um exemplo de bebê, mas é muito, muito comum em várias etapas da infância. Tem bebês que nascem já com alguma alteração ou que desenvolvem em algum momento dessa fase ali, né, de meses de vida. E outros... Porque fica óbvio que se a criança nasceu com alguma dificuldade física, alguma dificuldade em relação a sono, né? Que não deveria estar assim, porque isso não é o natural, é que essa criança tenha passado por alguma coisa, né? Ou seja, no parto, que tem grandes possibilidades, depois a gente vai falar dessas questões, né? Ou na gestação, né? Por vários momentos ou por um período de tempo prolongado na gestação. E essa tendência de os pais geralmente suprimirem a importância dessa fase gestacional acontece, a gente acaba projetando essa questão assim de estar suprimindo fases anteriores da vida, né? Porque quando a gente é adulto, a gente suprime a infância, né? E tudo que a gente viveu na infância. Então é um padrão. Né? A criança, quando ela é pequena, se suprime a fase gestacional. O adulto, quando já chegou na fase adulta, muitas vezes suprime a importância das coisas que ele viveu, tanto na fase gestacional quanto na infância, né? Com certeza, com certeza. Qual que é o outro exemplo que você estava falando? Acho interessante, então, a gente pontuar um exemplo também recorrente, que é de crianças com agressividades. Então, eu acompanhei uma família, num caso como esse, de um menino com aproximadamente seus 8 anos, que tinha muita agressividade verbal, alteração do tom da voz, agressividade física com ele mesmo ou com pessoas próximas, só dentro de casa. Na escola estava tudo bem. Então isso é uma questão também a gente a considerar e prestar atenção. Tem crianças que vão expressar essa sintomatologia só dentro de casa, outras crianças só na área escolar, e pode acontecer sim em todos os seus ambientes também. Nesse caso a gente estava falando do ambiente familiar, tá? Então, quando a gente começou a buscar o histórico, porque não foi naquele momento, naquela idade onde o sintoma estava mais acentuado, em que tudo aconteceu, né? Mas foi um desenvolvimento de etapas da sua vida, onde ele vivenciou alguns tipos de situação, onde ele se viu em inibição da ação, diante de coisas que ele acabou vivenciando, e aquele passou a ser um modo de funcionamento mesmo, né? Então era assim que ele reagia a tudo que ele vivenciava dentro de casa.
Então, nós trabalhamos no primeiro momento, e aí a gente teve um exemplo bem interessante de como não mudar, proporcionar uma melhor equilíbrio dentro de casa, não estava ajudando em nada. Então, a gente se viu no segundo momento e quase nada havia mudado. Eram pequenos momentos de mudança, porque ele continuava a vivenciar, a sofrer os mesmos tipos de agressão. Então, ok, nós precisamos trabalhar de novo, nós precisamos de um trabalho em conjunto com a família, no sentido dos pais entenderem o que é que estava acontecendo, dos pais irem lá e a gente conversar e perceberem que aquela criança, aquele filho não tinha um defeito, ele não era assim porque ele era um menino ruim, ele estava assim diante de coisas que ele havia vivenciado. E aí, diante disso, um desses pais teve a vontade inicial de começar também a trabalhar e entender porque ele também funcionava daquele jeito, e aí a partir desse momento a gente começou a caminhar para um caminho de equilíbrio, e hoje as coisas estão bem melhores. Então esse é um caso que eu gosto, porque a família precisou primeiro experimentar que se nada mudar, se ele continuar vivendo o mesmo tipo de situação, ele ainda é uma criança, ele ainda não tem a capacidade de mudar a percepção dele em relação àquilo que ele está vivendo. Desculpa, até teria, né? Mas não é a maior possibilidade da criança. Então, a partir do momento que a família percebeu que aquele jeito não ia funcionar, né? Mas que eles gostariam de melhorar e que existia um modo de fazer isso, né? Que era possível, aí sim as coisas começaram a funcionar. E aí as coisas estão indo bem. Tem um exemplo clássico agora que eu me lembrei que a gente aprende quando a gente começa no curso de micro, né? Do peixe. Quando o peixe está naquele aquário sujo, bagunçado, poluído, e aí você tira o peixe, limpa o peixe, dá remedinho pro peixe. E se você coloca o peixe no mesmo aquário, sujo, poluído, se você não limpa o ambiente que ele vive, e você não readapta isso, né, não torna também o ambiente mais saudável, dali um pouco tempo o peixe vai voltar com os mesmos problemas, ele vai ficar sujinho de novo. Então, às vezes, essa postura dos pais virem e trazerem os seus filhos como se houvesse alguma coisa errada com os filhos e que né, doutora Luana, eu trouxe meu filho porque ele tem um problema e eu não sei por que ele tem esse problema, ele sempre foi assim, por favor, dá um jeito no meu filho, né? E os pais muitas vezes têm essa incapacidade de conseguir perceber o papel que eles estão desempenhando nas dificuldades que o filho tem. Muitas vezes o filho é apenas um reflexo das dores que os pais estão vivendo, das dores que os pais carregam consigo mesmo, com as suas próprias crianças internas, que ainda estão feridas, né? E diante dessa incapacidade de ver esse espelhamento que os filhos proporcionam, acabam, às vezes por uma dificuldade de encarar a própria dor, colocando o problema como sendo externo, como sendo da criança, sendo que é impossível, né? Uma criança que às vezes ainda nem chegou na fase escolar, passar a ter dificuldades comportamentais, uma criança que passa o seu convívio na maior parte do tempo com a família, não é? Fica óbvio que se tem alguma questão comportamental, alguma questão até de sintomas que ficam recorrentes, que a questão está no ambiente, né? E aí fica óbvio que tem essa responsabilidade, essa necessidade dessa colaboração do ambiente para que a criança melhore. Porque isso que você falou da questão externa, né? Nós acabamos, a sociedade como um todo ficou tão acostumada a entender que é uma medida externa que vai trazer um alívio ou uma melhora, né? Algo que eu levo meu filho num lugar e aquilo vai resolver, eu dou uma pílula para ele e isso vai resolver, enquanto que às vezes o que a criança precisa é ser escutada, é ser amada, é ser acolhida. Então, e muitas vezes os pais precisam desenvolver habilidades para conseguir fazer isso, né? Então, não é realmente algo externo. E aí é isso que eu noto diferença. Quando a família ainda está na ideia de que é algo externo, somente externo, que vai auxiliá-lo,
existe uma dificuldade maior do que quando a família está envolvida a querer entender o que é que está acontecendo e como eu posso ajudar o meu filho a se ver melhor diante dessas queixas. Mesmo que essa ajuda seja, para que essa ajuda seja necessária uma mudança, né? De comportamento, de posicionamento dos pais, ou até mesmo se trabalhar, né? Num processo terapêutico de lidar com as próprias questões que carrega da sua própria infância, com seus próprios pais, que acabam refletindo no relacionamento que eles têm com seus filhos. Né? Muitas vezes o convite vem aí, né? Nesse momento em que o adulto começa a apresentar uma dificuldade na relação com o filho, é que eles percebem que precisam desenvolver algo e entender algo. É o que a ciência do início da vida fala, né? Que eu acho muito bonita essa abordagem. Embora o paciente chega até nós muitas vezes no momento em que a criança já existe, os pais já estão ali com aquela problemática, com aquela dificuldade de lidar, né, com um sintoma que o filho apresenta, com a dificuldade comportamental, mas a ciência do início da vida traz que, na verdade, existe uma necessidade até de uma preparação, né, e para que a gente consiga, nesse processo de pensar em formar uma família, que existe essa necessidade de se trabalhar, de trabalhar essas questões, os nossos relacionamentos com os nossos pais, né, a nossa primeira infância, nosso nascimento, a nossa gestação, tudo que a gente viveu, que teve dificuldades ali, porque invariavelmente isso vai se apresentar depois, né, como um espelhamento dos filhos. Existem questões a serem trabalhadas, isso vai surgir ali na frente, querendo ou não, como uma forma de a gente estar olhando para o problema que até então a gente estava escondendo na gaveta, né? Isso, e eu acho que o mais lindo, né, isso mesmo que você está falando, como é legal isso, a possibilidade dos pais perceberem que eles podem, sim, programar um melhor equilíbrio para os filhos, programar uma melhor qualidade de vida, de saúde, e isso em todos os aspectos, e parte primeiro deles, né, então, trazer esse papel da responsabilidade, né, da consciência, de que tudo aquilo que é vivido pela criança vai programá-lo para alguma coisa, então é melhor que seja para um aspecto de encorajamento, de apoio, né, de desenvolvimento, ao invés de algo que vai suprimir as possibilidades, as habilidades das crianças, ou então que vai trazer sintomas, né? Então, esse olhar que a ciência do início da vida traz, e hoje a gente tem muitos pais buscando isso, né? Poxa, eu quero engravidar. Então, e a gente recebe pessoas assim no consultório, né? Eu pretendo formar uma família, eu pretendo engravidar, então qual é o meu próximo passo? Eu sei que eu tenho coisas, de repente, com um familiar meu, com a minha mãe ou com o meu pai, que eu não resolvi e eu gostaria de passar essa etapa, né? Então, isso também vai trazer um olhar mais de atenção àquilo que está acontecendo no desenvolvimento dessa família. Claro.